Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho e eu estou aqui mais uma vez, graças a Deus, para poder compartilhar uma porção da palavra de Deus ao seu coração. É a primeira vez por aqui nesse canal? Então, primeiramente, seja muito bem-vindo. Venha fazer parte dessa comunidade que ama ler, refletir e meditar nas Escrituras Sagradas. Nós estamos aqui de janeiro a dezembro, de Gênesis a Apocalipse. O quê? Vendo cada detalhe, cada chave espiritual, extrair para poder abençoar a sua vida, para que você possa seguir nos caminhos do Senhor dentro da tua jornada cristã, meu querido irmão. Nós estamos meditando aqui, é um dia muito especial, porque nós estamos começando um livro extraordinário, um dos maiores profetas que já pisaram sobre essa terra. É o livro de Jeremias. Na porção de hoje, nós veremos o chamado desse profeta enigmático, desse profeta que desafiou os profetas do seu tempo. Nós estamos falando de Jeremias, os primeiros avisos de julgamento, e também veremos ao mesmo tempo um coração compassivo de Deus que clama pela volta de um povo rebelde. Vamos juntos em mais um Discipulando pela Bíblia. Jeremias capítulo 1 nos apresenta o início do ministério profético de Jeremias. Deus o chama ainda jovem. E vamos analisar aqui o início desse capítulo maravilhoso. No verso 5 diz o seguinte: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. É o próprio Senhor falando diretamente ao jovem Jeremias, falando do seu ministério e testificando o seu chamado. Essa afirmação nos mostra que o chamado de Deus é intencional, é pessoal e anterior até mesmo ao nosso próprio nascimento. Deus é extraordinário, Ele é onisciente, onipresente, Ele é onipotente. Devemos confiar nesse Deus maravilhoso. Jeremias, assustado, responde que é apenas um jovem e que não sabe falar e se expressar de forma correta. Porém, Deus o encoraja. Olha o que diz aqui Jeremias capítulo 1, verso 7. Não digas, eu sou um menino, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar falar, falarás. Então o Senhor está confirmando ao coração de Jeremias que ele mesmo colocaria através do seu espírito as palavras certas para liberar sobre o povo de Israel. Deus então toca os lábios de Jeremias e diz que colocou as suas palavras na boca dele. Vemos aqui um envio com autoridade, com um propósito, veja bem, para arrancar e destruir, mas também para edificar e plantar. Então, um propósito duplo é derrubar aquilo que está desalinhado e começar a construir, edificar, plantar aquilo que é a vontade de Deus para o seu povo. No final do capítulo 1, Deus mostra duas visões a Jeremias. Uma vara de amendoeira, que é o símbolo da prontidão de Deus em cumprir a sua promessa sobre o seu povo. E a segunda visão é uma panela fervente, com água fervente, voltada do norte, ou seja, sinalizando a vinda do juízo por meio das nações inimigas, vindo exatamente dessa direção. E já para o capítulo 2 de Jeremias, nós vemos um discurso apaixonado de Deus, lembrando ao povo de como eles andaram com ele no início da aliança estabelecida entre Deus e Israel. Jeremias 2, verso 2. Lembro-me de ti, da fidelidade da tua mocidade, do amor do teu noivado. Essa mocidade, esse noivado, está se referindo ao próprio povo de Israel. Mas logo Deus denuncia o quê? O abandono, ou seja, a quebra da aliança por parte de Israel. Israel trocou o Deus vivo por ídolos inúteis, e ele frisa isso o tempo inteiro. Trocou por cisternas rotas, que não retém água, que faz com que a água apodreça. São águas que não são águas limpas, não são águas purificadas, simbolizando aquilo que advém da idolatria. É a imagem de um povo que rejeita a fonte de águas vivas para se deitar, né? Para usufruir, no caso ali, de águas contaminadas, a água da idolatria. Deus então pergunta: que injustiça acharam em mim os seus pais para que vocês se afastassem de mim? Olha que pergunta muito clara e objetiva. Eles, ou seja, Israel, se esqueceram de quem os libertou do Egito e passaram a andar em caminhos próprios,
buscando alianças políticas e espirituais com outras nações e com outros deuses. A mensagem aqui é muito clara. Deus não está distante. É o povo que se afastou da sua presença. E mesmo assim, o Senhor ainda os confronta com amor, esperando sempre o caminho do arrependimento. E o capítulo 3, ele aprofunda a dor do coração de Deus diante da infidelidade de Judá e de Israel. Deus compara o povo a uma esposa adúltera, que se deitou com muitos amantes e ainda assim é chamada a voltar para os caminhos do seu esposo. Jeremias 3, verso 14. Volta, ó filha rebelde, diz o Senhor, porque eu sou o teu esposo. É o Senhor requerendo, uma aliança ilibada mais uma vez com Israel, chamando para o caminho do arrependimento. E apesar da traição espiritual, o desejo de Deus não é destruir Israel, nem Judá, mas sim de restaurar. Ele promete reunir aqueles que estão dispersos, dar-lhes pastores segundo o seu coração e restaurar a presença dele no meio do povo, no meio de todo Israel. Jeremias encerra esse trecho com um tom de arrependimento coletivo, que está lá em Jeremias 3, verso 23. Verdadeiramente, em vão se confia nos outeiros e na multidão das montanhas. Verdadeiramente, no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. É um convite, Israel, volte a olhar somente para o Senhor, aquele que te libertou, aquele que te gerou, o seu esposo, ó filha rebelde. Essa confissão acaba apontando para um caminho de volta, para um caminho de retorno. Reconhecer primeiramente a idolatria, abandonar os caminhos próprios e confiar no Senhor é o convite posto à mesa para Israel e Judá retornar ao coração de Deus. E antes de finalizarmos a porção de hoje, eu gostaria de trazer alguns pontos, algumas chaves espirituais que ainda tocam o nosso coração no dia de hoje, visto dentro de Jeremias, dos capítulos 1 ao 3. Nós vimos que Deus nos conhece desde o ventre e nos chama para cumprir um propósito específico. Antes mesmo de nós nascermos, Deus já tem um propósito separado para o meu e para o seu coração. Vimos também que ele se entristece quando o trocamos por ídolos modernos, como, por exemplo, dinheiro, status, prazeres, fama, então, pessoas. Então, o Senhor, o espaço do coração que é do Senhor é insubstituível. E tudo aquilo que nós colocamos, sejam ídolos de pau e pedra, ou seja, isso que acabei de citar, que são coisas desse mundo que são agradáveis e desejáveis aos nossos olhos, quando nós trocamos e colocamos no lugar de Deus todos esses ídolos, Deus se entristece profundamente. E vimos também que ele continua em todo o tempo, mesmo para todos aqueles que estão num caminho tortuoso ou num caminho pecaminoso, ele tem sempre uma mensagem dizendo: volta, arrependa-se e retorna aos meus caminhos. Jeremias nos mostra que mesmo em tempo de juízo, em tempos caóticos, a misericórdia de Deus sempre nos chama de volta para a sua casa. E aí, gostaram do conteúdo de hoje? Esse vídeo falou ao seu coração verdadeiramente? Então chegou a hora de você contribuir para que eu continue pregando o Evangelho do Reino a outros corações. Basta apenas você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam acessar esse conteúdo, o Evangelho do Reino, o Evangelho genuíno. E também não se esqueça, não deixe de se inscrever nesse canal para que você não perca nenhum conteúdo futuro que a gente tenta postar aqui diariamente para abençoar o seu coração. Agora chegou a hora de me despedir de todos vocês, deixando a graça e a paz do Senhor Jesus e dizendo que amanhã, se assim o Senhor permitir, nós teremos muito, mas teremos muito mais. Shalom!